Ei, irmão, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Diácono André. Eu sei que eu tô um pouquinho sumido daqui, meus irmãos, é porque a vida traz altos e baixos. Acontecem algumas coisas nas nossas vidas que a gente não consegue por sermos falhos e humanos e pecadores. Às vezes acontece que a gente não consegue continuar, né, com as coisas que Deus coloca na nossa vida porque a gente se acha incapaz. Mas quando o Espírito Santo toca, a gente deve continuar a fazer aquilo que foi proposto da parte do Senhor. Porque se Ele falou, é porque é possível da gente concluir. Tá? Então, meus irmãos, vamos ler e meditar um pouquinho lá no livro de Lucas. Tá? Lucas capítulo 17, a gente vai ler do verso 1 em diante. Tá bom? Que tem como título do texto o pecado, a fé e o dever. Lucas 17:1 começa assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se daqui e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar e apronte-se, e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que palavra! Meus irmãos, eu devo ter ficado aqui, eu acho que mais de um mês, quase 2 talvez, porque eu achei que eu não era capaz de cumprir com o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu deixei as coisas do mundo, eu deixei outras coisas de fora tentar ditar aquilo que eu deveria fazer. E colocando outras prioridades, a não ser aquela que Deus tinha colocado no meu coração. E hoje, depois de ter orado, depois de ter orado alguns dias pedindo a Deus força para voltar a fazer esses vídeos, para voltar a meditar na palavra dele e compartilhar com os irmãos, eu abro e reinicio o propósito nessa mensagem. Irmãos, e aqui a gente pode perceber, logo no início, que é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. É inevitável. Vai sempre acontecer alguma coisa que vai fazer a gente tropeçar no nosso propósito, na nossa vida, na nossa comunhão. É inevitável, vai sempre acontecer. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ai daquele que faz você tropeçar. E ai de você, se fizer outro tropeçar. E aqui, meus irmãos, eu começo a entender. Ai do inimigo que faz você tropeçar. Ai do inimigo que me fez tropeçar. Ai do inimigo. Seria melhor que ele fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Pequenino. Pequenino aqui, Jesus, ele não está falando de criança. Pequenino aqui, ele está falando daquele que se faz pequeno. Daquele que olha
e fala: eu não tenho capacidade para fazer, eu sou pequeno para fazer isso. Eu não tenho condições de fazer, eu sou pequeno para concluir o projeto que Deus colocou na minha vida. Esse é o pequenino. É aquele servo que se acha pequeno para fazer as coisas para o seu Senhor. Pequenino aqui é quando eu ou quando você, nós estamos nos sentindo mal, sabe? Nos sentindo abatido, destruído talvez. E a gente se acha pequeno para ou começar ou continuar a fazer aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer. Aqui é o pequeno. Do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. E aqui a gente começa a entender que nós devemos saber perdoar. Porque vai dizer aqui, ó, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, perdoe. Aqui começa a parte mais difícil, que é perdoar. E a gente precisa aprender a saber quando perdoar. E quando devemos confrontar algumas coisas que vêm contra nós. Ao confrontar alguma coisa é difícil. A gente vê um irmão pecar. A gente vê alguém do nosso lado pecar. Pecar contra mim ou pecar contra você. Ou até mesmo pecar contra as coisas de Deus, que é muito mais grave. E como que a gente deve fazer? Repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Jesus ensinou que o perdão, que o ato de perdoar deve ser entendido, meus irmãos, de uma maneira frequente. Nós devemos perdoar sempre. 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 E aqui é o mais difícil. Sem estabelecer nenhuma condição para isso. Olha a dificuldade. Eu devo perdoar sem estabelecer condição para o perdão. Sem chegar para o meu irmão e falar, olha só, eu te perdoo se você fizer tal coisa. Não. Olha só, eu te perdoo se você me pedir perdão. Se você se arrastar, igual muitas vezes, muitas pessoas querem que nós façamos. Tá? Não é assim que Jesus ensinou. Se os nossos amigos, aqueles que estão do nosso lado, estão agindo de maneira direta, claramente contra a vontade de Deus, se aqueles que estão ao nosso lado estão agindo contra as coisas de Deus, a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. A gente precisa confrontar, mesmo que seja seu amigo. É aí mesmo que a gente deve confrontar. É aí mesmo que a gente deve falar do amor de Jesus. Porque assim a gente não vai estar fazendo bem pra gente. A gente vai estar fazendo bem pra Ele. Pra Ele. Porque você sabe, porque eu sei. O quão grande é o meu Deus, o quão grande é o seu Deus, quão grande é o meu Jesus e quão grande é o seu Jesus. Mas se Ele está fazendo as coisas erradas, Ele deve ser confrontado. Porque você deve pregar para Ele. E se você, ou se nós estivermos fazendo alguma coisa errada que afronte o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Espírito Santo, e vier o nosso irmão confrontar as nossas atitudes, nós devemos aceitar a repreensão, porque ele está querendo o nosso bem. Só que vai ser terrível. Vai ser terrível. Terrível, terrível. Porque a palavra do Senhor diz: seria melhor que ele fosse lançado ou no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Ou seja, será terrível para a pessoa que coloca esse tipo de tentação na vida das outras. Tá?
Não faça isso. Não faça com que as pessoas pequem. Ah, irmãos, pecado não é só adultério. Pecado não é só fornicação. Pecado não é só violência. Pecado vai muito além. Pecado são inúmeras atitudes das nossas vidas que às vezes a gente toma sem perceber que nós estamos pecando. E nós deixamos a outra pessoa mal. E quando a gente percebe, a gente olha e fala bem assim, nossa, mas já passou. Vai passar a partir do momento que você for lá e pedir perdão. Aí vai passar. E a Bíblia está dizendo, ai daquele que fizer o outro pecar. Então, meu irmão, se você está deixando o outro irado, vai pedir perdão. Tá? Vai pedir perdão. Ai daquele que fizer um irmão pecar. E aqueles que levam os outros a se desviar, pior ainda. Sabe, se você se desviou do caminho do Senhor, se você não está hoje mais nos caminhos do Senhor, para de querer desviar aquele que está. Para. E se você está pensando em desviar dos caminhos do Senhor, nem pensa em passar pela sua cabeça de querer desviar um outro irmão. De querer ficar lançando palavras, de querer ficar lançando situações para desviar um outro irmão do caminho do Senhor. Porque você ou eu, nós seremos responsabilizados diante do Senhor se a gente fizer um irmão pecar. Se a gente fizer um irmão se desviar do caminho do Senhor, a culpa vai cair sobre mim e sobre você. E aqui a gente podia continuar a falar do texto que a gente leu no início. Aumenta a nossa fé, Senhor. E aqui Jesus ele vai continuar o texto. Só que Deus me toca só nessa parte. Perdão. Perdão, cuidado e fé. Perdão, cuidado e fé. Perdão, cuidado e fé. Meus irmãos, espero que o Senhor tenha falado no seu coração. E quero pedir ao Senhor agora neste momento, em um minutinho de oração, que o Senhor ele venha continuar a abençoar a sua vida, continuar a falar no seu coração, continuar, meus irmãos, a trazer esse refrigério, essa vontade de a cada dia continuar a buscá-lo, continuar a buscar a sua presença e o seu Espírito. Que nós possamos, meus irmãos, a partir de hoje, sermos fortalecidos com a presença do Espírito, com a presença de Jesus, com a presença de Deus. Sermos guiados com o Espírito Santo do Senhor. E que a partir de hoje, e que a partir de agora, desse vídeo, nós venhamos entender o perdão. E entender que nós seremos responsabilizados diante do Senhor se nós formos pedras de tropeço na vida de qualquer um, irmão, em Cristo. Meu irmão, Deus te abençoa em nome de Jesus.